Amém, meus amados. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos juntos para mais um desfrute da palavra? Tenho certeza que Deus irá falar ao meu e ao teu coração. Amém? Hoje iremos desfrutar, irmãos, da palavra de Marcos 10. Vamos começar do versículo 46 ao versículo 52. Esta palavra, irmãos, fala da cura do cego de Jericó, que diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Temeu, estava sentado à beira do caminho, e ouviu que era Jesus, o Nazareno. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluias, irmãos, por esta palavra. Eu pego vários focos dessa palavra. O primeiro foco, irmãos, que eu pego é que este homem, ele era um cego e ele era mendigo. Porém, quando ele ouviu que Jesus estava passando, e ele viu que ali era uma oportunidade para que ele viesse mudar de vida, irmãos, ele não ficou na zona dele de conforto. Ele não ficou se vitimizando, porque ele poderia, irmãos. Sempre que eu estou lendo a palavra, eu procuro viver a palavra, eu procuro estar dentro daquela história. E eu fico me imaginando, ele poderia dizer assim: eu sou cego, eu sou mendigo, como é que eu vou até ele? Eu preciso que alguém me leve até ele. Eu preciso que ele venha até mim. Não, irmãos. Ele simplesmente tomou uma atitude de fé. Saiu da zona dele de conforto. Não ficou se vitimizando porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque ninguém me ajuda, dando um de coitadinho. Não, simplesmente ele sabia que chegava ali alguém para dar solução para ele, que era o Mestre Jesus. E ele disse: eu não vou perder esta oportunidade. E ele ali clamou em alta voz. Você veja que as pessoas mandavam que ele se calasse, porque ele estava fazendo barulho. Mas mesmo assim, em nenhum momento ele parou. Ele deixou que a multidão, ele deixou que aqueles que mandavam ele se calar, desencorajasse ele. Revertesse a escolha que ele tinha feito, porque ele ali fez uma escolha, tomando uma atitude de fé, de clamar pelo mestre, porque ali ele acreditava, ele cria que a situação dele ia mudar. Em nenhum momento ele silenciou, irmãos. O povo mandava que ele parasse, os discípulos mandavam que ele parasse, mas ele não parou. E eu trago isso hoje para mim e para a tua vida. Quantas vezes você tem parado? Porque no lugar de você olhar para o Senhor, no lugar de você ouvir a voz do Senhor, você ouve a multidão. Você ouve aqueles que mandam você parar. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, experiência minha. Muitos vão ser aqueles que vai pegar no seu pé, que vai lhe criticar, que vai achar isso, que vai achar aquilo. E poucos vão ser aqueles que vai segurar na sua mão. Quase nada. Muitas vezes, em certas situações, só vai ser você e o Senhor.
Porque enquanto aquele cego gritava, clamava, por que as pessoas não pegaram na mão dele e levantaram, vamos levar ele até Jesus? Porque é assim, irmãos. Vai ter horas que é só você e o Senhor. Você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer uma escolha, porque as pessoas não vão fazer por você. E poucos vão ser aqueles que vão te ajudar. Se ele esperasse que alguém o levantasse e levasse ele até Jesus, ele estaria na mesma situação. Então, se você estiver esperando que alguém te leve, que alguém te ajude, você vai continuar aí na sua zona de conforto. Você precisa clamar e ouvir somente a voz do Senhor, como é que ele ouviu. Ele não ouviu ninguém, porque as pessoas mandavam que ele silenciasse. Ninguém o encorajou, pelo contrário. Mas mesmo assim ele continuou clamando, ele não desistiu. Mesmo na situação precária que ele vivia, era mendigo e cego. Mas ele não olhou para a situação dele hora nenhuma. Ele tomou uma atitude de fé e continuou clamando, até que o Senhor mandou o chamar. E eu friso outro ponto aqui para você. Quando o Senhor mandou o chamar, que ele foi ter com o Senhor, ele ainda não tinha recebido o milagre. Porém, ele tinha uma capa, veja aqui. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele ainda não tinha recebido o milagre, viu, irmãos? Mas mesmo assim, ele lançou fora a sua capa. Essa capa, para mim e para você hoje, são as velharias, que muitas vezes nos impede a ter com Jesus, que nos impede a se encontrar com Jesus. Essa capa aqui pode ser a fofoca, pode ser a angústia, pode ser o medo, a vergonha, os traumas, o seu confortinho, porque ele poderia ir ter com Jesus com a capa dele. Jesus não mandou ele deixar a capa. Ele poderia dizer, como muitas vezes eu e você faz, quer dar um jeitinho, quer barganhar com Deus. Eu vou levar minha capa, né? Porque vai que chegando lá não dê certo o que eu quero. Eu tenho aqui a minha capa, porque aquela capa, como ele era mendigo e cego, eu creio que era o instrumento dele, né? Vamos dizer assim, de trabalho, né? Com aquela capa ele pedia esmola, eu acho que com aquela capa ele se cobria do frio. E ele poderia dizer, não, vou levar minha capa, porque vai que não dê certo e eu precise dela novamente. Porque muitas vezes a gente quer ir para Jesus, quer receber o milagre, mas não quer lançar fora a capa. Mas não quer lançar fora o seu eu, o seu pecadinho de estimação, as suas desculpas. Porque se Jesus não fizer, eu pego e dou um jeitinho, porque eu ainda tenho aqui minha capa. Você precisa se esvaziar para ir ter com Jesus. Porque quando você se esvaziar e for ter com Jesus, como ele fez, ele se esvaziou, ele foi limpo, lançou fora a capa e foi ter com o Senhor, mesmo sem saber que ia receber o milagre. Ele ainda não tinha recebido o milagre. Ele foi pela fé. E ele lançou fora a capa e foi ter com o Senhor. E chegando lá, eu friso mais um foco para você. Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? Será que o Senhor já não sabia? Será que o Senhor não estava vendo a situação dele, que ele era cego? Assim é para mim e para você hoje. Será que o Senhor não está vendo quem é você? Não está vendo as suas limitações, os seus medos? Ele está, irmãos. Mas ele quer ouvir de você confessar a ele. Senhor, eu sou fraca, eu tenho limitações, eu ainda preciso deixar isso, preciso deixar aquilo, mas eu estou aqui, eu quero tornar a ver, eu quero ver. Quando você se render verdadeiramente ao Senhor, sendo real, confessando
Ele vai fazer você ver e você receberá o milagre. Mas enquanto você não lançar fora o que tem que ser lançado, enquanto você não chegar real diante do Senhor, como ele chegou. O Senhor sabia, irmãos, de tudo. O Senhor sabe de tudo. Ele é dono de tudo. Ele sabia o que ele ia pedir, o que ele queria, o que ele precisava. Assim é na minha vida e na sua. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe das suas limitações, dos seus defeitos. Mas ele quer que você confesse. E deixe, irmãos. E deixe. Porque chega de brincar com o Senhor. Ninguém é santo, irmãos. Ninguém, porque o Senhor viu do céu que não havia um perfeito sequer. Porém, nós estamos no processo de buscar o melhor. E o melhor é Cristo. De deixar tudo aquilo para trás que nos leva ao velho homem. O Senhor não quer pessoas perfeitas, mas Ele quer pessoas que tenham um coração aquebrantado diante dEle. E reconheça Ele como Senhor e Salvador. E aqui, irmãos, quando ele confessou e disse, Senhor, eu quero tornar a ver, ele recebeu o milagre. Assim é na minha vida e na sua. Quando você deixar tudo que tem que ser deixado, quando você confessar ao Senhor que tem que ser confessado, você vai receber o milagre. Porque Deus, ele é justo e fiel para zelar com a tua palavra. E no versículo 52 diz, então Jesus disse-lhe, vai, e a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada fora. Eu jogo mais um foco para você. Quando ele recebeu o milagre, irmãos, ele não foi ingrato, não. Ele foi seguir Jesus estrada fora. E você, quando recebe seu milagre, quando recebe aquilo que você almeja, aquilo que tanto você pede, você vai servir a Jesus ou você simplesmente dá as costas ao Senhor? Porque eu tenho visto muito isso. Pessoas indo buscar o Senhor porque querem alguma coisa. E quando não consegue, vai embora. Ou mesmo conseguindo, agora já está tudo bem, né? Eu não preciso mais dele. Segue o seu caminho. Mas ele não, ele recebeu o milagre e foi seguir a Jesus estrada fora. Que eu e você possamos tomar uma atitude de fé, como aquele cego tomou, e não venha ouvir a multidão, e não venha ouvir a outras vozes, venha ouvir somente a voz do Mestre. Venhamos sair da nossa zona de conforto e venhamos clamar ao Senhor. Venhamos deixar fora a nossa capa, a nossa velharia, que impede de a gente receber o milagre. Venhamos confessar ao Senhor, como ele confessou que ele queria ver. E venhamos também, depois do milagre, seguir a Cristo, porque não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar um pouco, irmãos? Porque Deus, ele é maravilhoso. E até aqui ele tem nos sustentado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te glorificamos, Pai, por esta palavra. Porque a tua palavra, Pai, ela se renova a cada dia. Ah, Senhor, somos falhos, somos fracos. Muitas vezes ainda não conseguimos deixar o que tem que ser deixado, Pai. Mas que o Senhor possa nos fortalecer, possa nos encher da tua graça e da tua sabedoria. Que o Senhor possa vir nos constranger com o teu amor. E possamos, Pai, deixar tudo o que tem que ser deixado para te seguir. Porque não há outro caminho a não ser o Senhor. E nada vale, Pai, se não tiver o Senhor.
Dere canta, arabaxore canta. Espírito Santo de Deus, vai de encontro com esta vida que me ouve agora e intercede com gemidos inexprimíveis. Que ela possa reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Que ela possa entender que não há outro caminho a não ser Jesus. E que a melhor escolha é o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós e não tem desistido, Pai. Senhor, abençoa cada vida, Pai, que me ouve agora neste momento. Eu declaro a cura no corpo, na alma e na mente. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, porque Tu és fiel. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos.